Vamos saber qual é a situação de momento por lá, conversando com o brasileiro Rafael Marques. Ele é médico, mora em Quito, mora na capital e vai trazer para a gente o seu relato aqui ao vivo. Antes de mais nada, Rafael, muito obrigada por conversar com a gente. Um bom dia para você. Bom dia, Carol Nogueira. Bom dia com todos. A situação aqui no Equador é de inseguridade, é de medo e tensão. Na última semana, essa onda de criminalidade, uma onda de violência, de explosões, de bombas tem afetado o país e causou medo em toda a população. O governo declarou um estado de conflito interno armado, disponibilizou a força policial, a força militar para as ruas, para tentar manter a ordem e guardar a segurança da população. O que a gente tem visto aqui nas ruas é bastante tensão, as pessoas indo nos supermercados para fazer compras essenciais de alimentos básicos e ter uma reserva de alimentos em suas casas, né? As aulas presenciais foram suspensas durante toda esta semana. Tanto o ensino básico, o ensino fundamental, médio e superior estão recebendo as aulas de maneira virtual. Algumas empresas também optaram pelo home office, né? Estão trabalhando de maneira virtual. Agora, a parte mais afetada a gente vê que é o comércio, os restaurantes, porque as pessoas estão com medo de abrir os seus locais e de que sejam assaltadas e de que aconteçam roubos. As pessoas também estão com medo de utilizar bastante o metrô, né? O metrô de Quito é novo, foi inaugurado tem 2 meses, então as pessoas estão com medo de atentados terroristas dentro do metrô. Os hospitais reforçaram a segurança nas portas, nas entradas, e suspenderam as consultas agendadas e estão reprogramando para os próximos meses. Estamos em estado de exceção, desde as 11 da noite até as 5 da manhã não podemos circular nas ruas, bastante medo e tensão, né? Durante esse tempo de estado de exceção, não podem acontecer shows nem eventos massivos aqui no país. Então, é uma situação bastante de medo e de tensão em todo o país. Rafael, você é médico e traz para a gente esse relato de que a segurança, inclusive nos hospitais, foi reforçada. Como é que essa crise, essa onda de violência também está afetando a sua rotina? Como é que está o seu dia a dia por aí? Agora tenho que sair um pouco mais cedo de casa, né? Chegando no hospital, tem um reforçamento militar, particularmente chegando no hospital eles fazem uma revista, não podem entrar qualquer pessoa, né? Não podem fazer visitas mais de uma pessoa por cada paciente que está hospitalizado, né? Principalmente com medo de que aconteça algum atentado dentro dos hospitais. E, Rafael, nesse caminho do trajeto de casa até o trabalho, o que mais te chama a atenção quando você observa a movimentação nas ruas? O que mais me chama a atenção é o medo das pessoas, né? Principalmente a força militar nas ruas, a força policial, tentando manter a segurança de todos. E as pessoas com medo não saem de casa, né? O trânsito, por exemplo, no primeiro dia esteve bastante intenso. Agora a gente viu no dia de ontem, né? Ontem de tarde, o trânsito estava fluindo bastante, estava livre, porque as pessoas não estão saindo de casa, estão com medo. A gente consegue, Rafael, você está em Quito, na capital, e o relato que temos é que em Guayaquil a situação ainda é mais caótica. A gente consegue trazer aqui um comparativo, o que está acontecendo em Quito com relação a outras cidades? A gente sabe do tamanho de Guayaquil, da importância da cidade. A situação em Quito, ela é mais tranquila quando trazemos aqui como comparativo o que acontece lá em Guayaquil? Exatamente, a situação em Quito é menos caótica, né? A gente tem visto que aqui na capital, em comparação com Guayaquil, a situação é menos complicada, a parte da violência sempre em Guayaquil é um pouco mais forte, né? Então, em Guayaquil, a gente escuta nas notícias que a situação lá está bastante complicada, que eles estão com essa onda de violência bastante forte, com explosões, com granadas, com bombas, com dinamites, tudo isso acontecendo na cidade de Guayaquil. Aqui em Quito é menos, a situação está mais controlada. Inclusive se fala muito, Rafael, que não vem de hoje essa crise na segurança no Equador. Estamos nesse momento, nessa onda de terror que seria o grande ápice de uma crise que acontece anos atrás, já vinha sendo registrada por aí. Você já foi vítima de alguma situação de violência ou conhece alguém que foi vítima de alguma situação de violência? E essa insegurança, ela já era perceptível, esse crescimento?
Não, graças a Deus, no período que eu moro aqui, não fui vítima de violência. Na verdade, assim, a gente tem visto que tem aumentado bastante os casos de delinquência, de criminalidade, de violência no país. Porém, graças a Deus, comigo não aconteceu nada. O que a gente tem visto é a afetação, principalmente econômica no país, né? O Equador é um país bastante turístico, então, se tem essa parte de violência, isso gera bastante preocupação para as pessoas que vêm aqui como turistas a visitar o país. Então, termina provocando um problema financeiro grave para o país, para o Equador. Mas era perceptível essa sensação de insegurança? Aqui em Quito, não muito, né? Aqui em Quito, a gente vê a situação mais controlada, inclusive nos últimos anos, né? Tem aumentado, mas em comparação a outros países da América Latina, eu não tenho sentido tanto aqui em Quito. Agora, eu converso com as pessoas daqui, com os equatorianos, e eles sentem bastante esse aumento da criminalidade, eles sentem bastante esse aumento da insegurança nas ruas, da violência, do narcotráfico, tudo disso. Há quanto tempo que você mora no Equador, Rafael? São 10 anos aproximadamente. Então você acompanhou de perto o último pleito por aí, as últimas eleições que levou à presidência o Daniel Noboa. E aí queria um pouco da tua leitura, Rafael, com relação à reação da população às medidas recém-anunciadas pelo presidente. Exatamente, né? Eles estão em um período de transição de governo. Daniel Noboa é um presidente jovem, né? Ele tem 36 anos, então é um período de transição desde o anterior governo e estão tentando manter a ordem, estão tomando medidas drásticas, medidas necessárias para manter a segurança do país. Porque a preocupação das pessoas é que a situação de agora em adiante piore, né? Que talvez a situação se coloque mais forte e mais perigoso todo. Para a gente encerrar, Rafael, além do toque de recolher, qual que é a orientação nesse momento para a população? A orientação é ficar em casa, né? É manter a segurança dos seus familiares, não se expor, não sair para manifestações, nada dessas coisas, ficar em casa. Na parte da saúde, como eu expliquei, somente em casos de emergências acudir ao hospital. As consultas estão sendo programadas para os próximos meses e principalmente manter a calma e esperar que o governo tome a melhor solução.